Senhor, pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Pausa para a foto. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Tem vivo aí? Hein? Nesse frio é só os vivos, né? Para vir buscar ao Senhor, para vir louvar a Ele. Glória a Deus pela tua vida. Você está aqui, é sinal que você está vivo. Aleluia. Deixa eu me apresentar. Oi, meu nome é Márcio. Sou um filho amado do Senhor, que luto contra a ira, luto contra a procrastinação, luto contra a prostituição, luto contra outras coisas mais. Mas só por hoje eu estou limpo, para a graça de Deus. Uns tempos aí atrás eu dei uma quedinha, caí na ira, irmãos. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria. E eu acabei me irando. E o ruim de irar é que tem a consequência, né? Jesus fala, ireis, mas não pequeis. E eu irei e acabei soltando o verbo, falei palavras tórpidas, ou seja, palavrões. E quando eu acabei de falar, o Espírito Santo na hora me lembrou, falou, epa, de uma fonte não pode sair dois tipos de águas. Ou sai água doce, água boa, ou sai águas amargas. Eu me arrependi, falei, Senhor, e agora? Aí eu vim, procurei o príncipe do Senhor, procurei o pastor Ronaldo, cheguei, pastor, ora por mim, ele falou, vixe, tá feio assim as coisas, vamos subir lá para cima para ver se já expulsa os demônios. Falei, não, pastor, calma, Aí confessei para ele o meu pecado, pastor, irei, pequei, falei palavrão, aí ele orou por mim, confessei, irmão, e pecado confessado é pecado perdoado. Amém? O pecado tem que perder a força quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. É o que a palavra diz. Confessai os seus pecados uns aos outros, para que vocês possam ser perdoados. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, trago boas novas da parte do Senhor para vocês nessa noite. E sem demora, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 12, nós vamos estar lendo o versículo 9 até o 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes, tomando debilidade para matá-lo, também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aleluia. Irmãos, essa passagem está falando um pouco depois que Jesus ressuscita Lázaro. A palavra de Lázaro, todos nós conhecemos. Lázaro, amigo de Jesus, ele adoece, as suas irmãs mandam chamar Jesus, e as pessoas vão lá, chamam Jesus. Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas acontece que Lázaro morre. E Jesus vai chegar lá depois, no quarto dia. E Lázaro morto, Jesus ressuscita Lázaro. Só que essa passagem que nós lemos, vai falar que, depois de alguns dias, Jesus volta lá, nessa mesma cidade, em Betânia. E ele chega ali, e uma grande multidão fica sabendo que Jesus está em Betânia. E essa multidão começa a ir lá para ver Jesus e também a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara do meio dos mortos. Eu quero falar algo para vocês que
essa história de Lázaro é a nossa história, porque nós também estávamos mortos. A palavra do Senhor vai falar isso, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Irmão, desde lá da origem, no Éden, quando Adão, ele peca, ele desobedece ao Senhor. E ali, o desobedecer de Adão faz com que ele se afaste de Deus, se afaste da presença de Deus. E a morte espiritual é isso, é nós nos afastarmos de Deus, por causa dos nossos pecados. E todos nós, Efésios vai falar isso, em Efésios, vai falar que todos nós pecamos e estávamos afastados da presença de Deus. E nós precisávamos, irmãos, de ser ressuscitados, precisávamos de uma ressurreição de Jesus nas nossas vidas, porque o pecado nos afastou de Jesus. O pecado do primeiro homem, Adão, ele era o cabeça da raça, e porque ele pecou, todos nós acabamos pecando, e a morte entrou em nossas vidas, ficamos afastados da presença do Senhor, ficamos afastados de Deus. Quando nós ficamos afastados de Deus, é como se nós estivéssemos mortos. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do teu lado, com um olhar de profeta, e fala para ele: irmão, quando você está afastado de Deus, é como se você estivesse morto. Nós sem Deus, sem a presença do Senhor, nós estamos mortos. E precisávamos de uma ressurreição. Precisávamos voltar à vida. Mas vem cá, como que nós íamos voltar à vida? Como nós podemos voltar à vida? A palavra vai falar que, para que nós pudéssemos voltar à vida, Jesus teve que vir, ele teve que morrer, ele teve que pagar o preço. E hoje, para nós voltarmos a ter vida de novo, é por intermédio dele. Então precisamos reconhecê-lo, confessá-lo como o nosso Senhor e Salvador. Não tem como nós voltarmos à vida se nós não o reconhecemos. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso, que já que nós estamos mortos, precisamos nos ressuscitar, precisamos da presença dele, precisamos entregar, confessá-lo, a nossa vida a ele. E quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós voltamos à vida, voltamos a respirar novamente. Sem Jesus estamos mortos, mas quando nós confessamos ele, nós voltamos a ter vida. Esta é a palavra do Senhor para nós. E a palavra do Senhor diz mais. A palavra do Senhor vai falar que Adão, por causa do seu pecado, ele teve que sair do paraíso. Ele teve que sair da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus, irmão, e entra a morte. Eu e você, nós não fomos feitos para morrer. Eu e você, nós fomos feitos para viver eternamente. Deus nos criou para viver eternamente. Preste atenção, amados. Quando Deus, lá no princípio, ele criou tudo. Então Deus separou as águas das águas. Uma parte das águas ele chamou de céu, as outras partes ele chamou de oceanos e mares. E no meio dos oceanos e dos mares, Deus falou: aparecem as porções secas, aparece a terra. Então Deus olha para a terra e fala: terra, produza ervas, produza árvores que dê frutos segundo a sua espécie. E as árvores, a terra produziu as árvores. Agora Deus olha para o rio e fala: rio, produza peixes e répteis que dê frutos segundo a sua espécie. E os rios deram os peixes, e os rios deram os répteis marinhos. Mas para nós, Deus olha para o Espírito Santo e para Jesus
E ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus desce na terra, molda o homem e sopra na narina do homem um fôlego de vida. E o homem passa a ter alma vivente. Agora deixa eu perguntar algo para vocês. A terra produziu as árvores. Se nós arrancarmos as árvores da terra, as árvores vão morrer? Vai ou não vai? Se nós arrancarmos os peixes de dentro da água, os peixes vão morrer? E se nós formos arrancados de Deus, nós vamos morrer? Então é isso, irmãos. Nós, sem Deus, longe da presença de Deus, estamos como mortos. Nós não fomos criados para ficar longe de Deus. Nós fomos criados para viver na presença dele eternamente. Mas porque Adão pecou, por causa da desobediência do homem, todos nós ficamos afastados e estamos como os mortos. E precisávamos de quê? De uma ressurreição de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E a ressurreição vem através de nós confessarmos Ele como nosso Senhor e Salvador. A ressurreição vem quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, como a vida eterna. O Senhor já diz isso na tua palavra, quando ele chega diante ali do túmulo de Lázaro, e ele fala: tire a pedra, e Maria vai falar: mas Senhor, já está morto, já fede, faz 4 dias. E Jesus olha para aquela mulher e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E hoje Jesus está falando para as pessoas que estão aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente em Jesus Cristo nós encontramos a ressurreição para as nossas vidas. Somente em Jesus Cristo nós encontramos a vida. Ele é a própria vida. Lá no livro de João, no capítulo 4, João 1,4 vai falar: Ele é a vida e a luz do mundo. Jesus é a própria vida. Ele é a fonte de águas vivas. Quando ele encontra a mulher samaritana no rio, ele vai falar: mulher, se você beber da água que eu te der, em você vai gerar fontes de água viva, que irá levar você para a vida eterna. Ele é a fonte de águas vivas. Então só temos vida em Jesus. Irmão, você pode andar pelos 4 cantos desse mundo, você pode entrar em portas e outras portas buscando vida, mas você só vai encontrar vida em Jesus Cristo. Não existe outro lugar que você irá encontrar vida, somente em Jesus. E como nós conseguimos a vida? Confessando: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é aquele que desceu do céu para me resgatar, para me remir. Quando nós fazemos isso, reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, então nós recebemos a vida do Senhor. Tem vivo aqui? Tem vivo aqui? Aleluia. Quantos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Então tem vivo aqui. Olha o que o Senhor vai falar para você que agora está vivo. Ali no livro de Colossenses, aleluia, em Colossenses 2,13, o Senhor vai falar assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. O que isso quer dizer? Já que você está vivo, já que você foi ressuscitado do meio dos mortos, agora busque as coisas do alto, busque a presença de Deus,
Busque as coisas que são lá de cima. Coloca como prioridade sobre a tua vida as coisas que são lá em cima. Coloca como um princípio na tua vida. Aleluia. Porque, amados, deixa eu falar algo para você. Quando nós colocamos as coisas que são lá de cima como um princípio nas nossas vidas, como algo que nós temos que buscar, o que a palavra diz. Se você está vivo, busque as coisas lá de cima, porque as coisas terrenas são daqueles que já estavam mortos. Se nós continuarmos lendo esse versículo, escute o que vai falar. Vai falar que as coisas da terra são para aqueles que estão mortos, mas as coisas de cima são para aqueles que estão vivos. Sabe por que Adão teve que sair do Éden? Porque Adão pecou e morreu. Então o Éden não pertencia mais a Adão, porque o Éden pertence às pessoas que estão vivas. Por isso ele teve que sair de lá. Escute, a palavra vai nos revelar que Jesus é um sumo sacerdote. E no passado, um sumo sacerdote, ele não poderia ter contato com nada morto, porque senão poderia contaminar o sacerdote. Ou seja, quando Adão peca, tendo a árvore da vida no meio do jardim, Adão teve que sair do jardim, porque estava morto, não poderia ter contato com o sumo sacerdote. Quando você está morto, quando você não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente você não consegue ter contato com Jesus. Porque nós só podemos ter contato com Ele quando estamos vivos, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, Adão teve que sair do Éden porque estava morto. Agora, a proposta do Senhor para nós que estamos vivos é buscar o Éden, buscar as coisas que estão lá em cima. Se Adão fez um caminho saindo do Éden, agora a proposta para nós é fazer um caminho voltando para o Éden, voltando para a presença do Senhor. Essa é a proposta para nós. Esse agora tem que ser o nosso estilo de vida e vida espiritual. Buscar as coisas que são lá de cima. Os que são essas coisas que são lá de cima? Buscar, vamos dizer, a santificação. Não é buscar ser santo não, viu, irmão? Porque aqui ninguém consegue ser santo. Mas a santificação, Deus fala para um homem: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então nós temos que buscar a santificação. Ou seja, uma vez que você está vivo, busque as coisas que são do alto, porque essas coisas são alimentos para a sua vida. Por exemplo, oração. Tem um louvor que diz: oração é alimento. Eu não sei cantar muito bem, mas tá bom, né? Deu para vocês entenderem. Ou seja, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos buscando as coisas que são lá de cima. Nós estamos, buscando um alimento para o nosso espírito. Porque, irmãos, uma vez que estamos vivos, o nosso espírito precisa se alimentar. Os mortos não precisam se alimentar. Os mortos não têm fome. Então eles não precisam buscar alimentos espirituais. Mas já que você foi ressuscitado, busque as coisas que são lá de cima. Busque alimento para o seu espírito. O próprio Jesus disse: nem só de pão e água viverá o homem. E está falando da parte carnal, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, parte espiritual. Precisamos buscar alimento para o nosso espírito, senão morremos. Ou seja, busca as coisas que são lá de cima. Oração é alimento para a sua alma. Outra coisa que é alimento para a sua alma que você precisa buscar: jejum. Quando nós jejuamos, nós não ficamos santos não, viu, irmão? Mas jejum mortifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Quer ter um espírito forte que vai vencer a vontade da carne, vai vencer a tentação? Quer ter um espírito forte que vai buscar as coisas que estão lá de cima? Jejua. Outra coisa
que vai alimentar o teu espírito agora que você está vivo? A palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. O Senhor fala, medita nessa palavra de dia, de noite. Quando nós meditamos nessa palavra, nós estamos nos alimentando o nosso espírito, para que nós possamos buscar mais e mais a presença de Deus. Precisamos buscar as coisas que são do alto. Outra coisa que nós precisamos fazer, irmão, buscar as coisas que são do alto, é obediência. O apóstolo, sem saber, ele já estava pregando metade da palavra. Mas obediência é cumprir princípios, cumprir aquilo que Deus falou lá no começo. Ele falou, e eu já ia falar, primícia é princípio. Abel primiciou antes da lei. Cumpra, obediência a Deus. Dízimo é princípio, cumpra. Oferta é princípio. Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de obediência. Toda vez que você obedece aos princípios de Deus, você está buscando as coisas que estão lá de cima. Já que está vivo, busque as coisas que são lá de cima, não as coisas terrenas. É isso que eu e você precisamos entender. Quando nós buscamos as coisas que estão lá de cima, fortalecemos o nosso espírito. Fortalecemos, porque nós precisamos de alimento. Outra coisa que nós precisamos entender, amados, que nós precisamos buscar. A palavra do Senhor vai falar que buscar o reino de Deus, muitas vezes não é só para mim. Buscar as coisas que são do alto, muitas vezes não é só para mim, é para o meu próximo. Se nós formos voltar na palavra que eu falei para vocês, quando Deus ressuscitou a Lázaro, uma grande multidão ia até lá em Betânia ver Jesus, mas também ia ver quem? A Lázaro. Quem Jesus ressuscitava do meio dos mortos. Meu irmão, uma vez que você foi ressuscitado, pode ter certeza que tem uma grande multidão indo buscar, te observando. Uma grande multidão te olhando para ver se verdadeiramente você foi ressuscitado. Essa multidão ia ver Jesus, mas também ia ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. E quando chegava lá, por causa do testemunho de Lázaro, essa multidão saía crendo em Jesus. Agora a pergunta que não quer calar: a multidão que tem saído para te ver, ela tem saído crendo em Jesus? Quando ela te vê, ela tem voltado falando, verdadeiramente Jesus vive. Jesus deu um jeito na vida desse homem, Jesus mudou a vida desse homem, verdadeiramente Jesus vive, verdadeiramente Jesus transforma, verdadeiramente Jesus cura. Agora, a grande multidão que está indo ver você, tem falado isso ou tem falado misericórdia? Eu ser crente? Eu ser ressuscitado dessa maneira? Estou fora. Como é que está? A multidão que tem ido te ver, tem glorificado o nome de Jesus? Buscar ao reino de Deus, muitas vezes não é para mim, muitas vezes é para o nosso próximo. Porque Lázaro, quando foi ressuscitado, a multidão ia, e por causa do testemunho dele, cria em Jesus. Há um outro texto bíblico, e só vamos encontrar esse texto neste lugar, que está lá em Mateus. Nenhum outro lugar na Bíblia vai falar sobre esse texto, somente em Mateus. Aleluia. Mateus 27:52. Não precisa abrir se não quiser, mas escuta. Esse texto vai falar quando Jesus morre na cruz do Calvário.
quando ele morre, é o que acontece. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abrindo-se a sepultura, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele quem? Jesus, entraram na cidade santa. Quer entender? Escuta isso. Quando Jesus morre, muitos dos santos que dormiam se ressuscitam e ficam ali no cemitério, esperando. Jesus, quando ressuscita, eles entram na cidade, e eles entram com um propósito: testificar que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles foram lá na cidade testificar que Jesus é Rei, e reina sobre os mortos, e reina sobre os vivos. Eles foram lá testificar que o Senhor cura, transforma e ressuscita. Somente em Jesus a vida eterna. Eles não foram lá buscar para si, foram buscar para o seu próximo, testificar: olha, verdadeiramente Jesus cura, verdadeiramente Jesus ressuscita. E muitas vezes eu e você, irmão, buscando as coisas que vêm do alto, vamos ter que buscar para os nossos irmãos, para os nossos próximos. Eles vão ter que olhar para nós, para o nosso testemunho, e ver que nós fomos ressuscitados para a glória de Deus. Eles vão ter que ver que Deus verdadeiramente nos ressuscitou, e tem que sair glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Se nós formos continuar lendo esse capítulo, nós vamos ver que até mesmo aqueles que guardavam o túmulo de Jesus, até mesmo eles olharam e falaram: verdadeiramente Jesus, aquele homem era justo, por causa dos testemunhos desses homens. Ou seja, já que está vivo, busca as coisas que estão do alto. Busca. Já que está vivo, tenha um novo estilo de vida para você. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na tua vida. Jesus tem coisas novas, coisas que são do alto, porque as coisas que são da terra não pertencem mais a você, que foi ressuscitado, você que está vivo. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se fosse no tempo que eu estava morto, no tempo que eu era do mundo, falar palavrão era a coisa mais fácil do mundo, porque nós vem da periferia, nós conhecemos, nós sabemos. Uma pessoa que mora numa periferia falar palavrão, mandar um se lascar, mandar um para aquele lugar é fácil. Que nem o Montanha testemunhou aqui, para ele parar de blasfemar, parar de murmurar, demorou uma semana para ele completar um dia inteiro. Se fosse no mundo, no tempo que ele estava lá morto, tá nem aí. Essa é a coisa mais fácil. A pastora Simone testemunhou que recentemente ela caiu na depressão. Quando a gente está no mundo, tô nem aí. Mas quando nós somos ressuscitados, irmão, quando nós ressuscitamos em Cristo Jesus, essas coisas não nos pertencem mais. Então nós temos que buscar a corrigir, buscar as coisas que são de Deus. Essas coisas que nós fazíamos antes, agora não podemos fazer mais. Eu não estou chamando ninguém para ser santo. Eu estou chamando você para ter um novo estilo de vida. É aquilo que é pregado na Restaurando Vidas. Um dia de cada vez. O só por hoje. Hoje eu estou limpo. Amanhã eu vou lutar. Eu vou vencer. Amanhã depois eu vou lutar. E eu também vou vencer. Mas e amanhã, depois da manhã, eu vou lutar. E se eu não vencer? E se eu cair?
A palavra vai falar que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aleluia. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Se você cair, Deus vai te colocar de pé. E você vai continuar a fazer o quê? Agora que você está vivo, volte a buscar as coisas que são do alto. Não tem como retroceder para trás, mas tem que buscar as coisas que são do alto. As coisas que vêm do céu. Jesus tem essa palavra para mim e para você nessa noite. Uma vez que você foi ressuscitado, não tem mais como voltar. Não tem mais como você retroceder. Tem alimento espiritual quentinho do céu para a sua vida e para a minha vida. Sabe onde encontramos esses alimentos? Oração, jejum, palavra. E existe um outro lugar que nós encontramos esse alimento. Sabe aonde? Comunhão com o Senhor. Onde encontramos a comunhão com o Senhor? Na casa do pão. Uou! Onde é a casa do pão? A igreja. Aqui nós buscamos alimento para nossas vidas. Aqui nós buscamos alimentos para o nosso dia a dia. Buscamos alimentos para nós continuarmos a caminhar em direção a Ele. O texto que nós lemos em Colossenses vai falar que nós estamos escondidos nele. Aleluia. Escuta. Estou no texto errado. Aleluia. Colossenses 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, você não vai conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Ninguém vai conseguir sozinho. Nós só vamos conseguir quando buscarmos as coisas que são do alto e estarmos com as nossas vidas escondidas em Jesus Cristo. Quando eu penso em estar com a minha vida escondida nele, eu lembro dos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te guardará do laço do passarinheiro e da peste penitenciosa. E o restante você sabe, mas nós só vamos conseguir vencer quando estamos com a nossa vida escondida nele. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Santo Deus, aleluia. Eu quero pedir licença aos pastores, aos apóstolos, mas eu quero fazer um apelo nessa noite. É um convite de Deus, de Jesus para você. Jesus, quando chega em frente ao túmulo de Lázaro, ele diz para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus? Ela diz: eu creio. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Por que Jesus chora? Jesus amava Lázaro e ele sabe que uma pessoa morta não pode ter contato com ele. Então Jesus chora. Ele sabe que ele precisava ressuscitar a Lázaro. Assim como tem pessoas aqui que precisa ser ressuscitado. Assim como tem pessoas aqui que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus, Ele é Deus dos vivos. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, assim como diante daquele túmulo, Ele manda tirar as pedras e Ele fala: Lázaro, sai para fora. Jesus hoje está chamando pessoas pelo nome neste lugar. Jesus hoje está te chamando pelo teu nome e Ele diz: sai para fora.
Sai desse lugar de morto, porque não te pertence. Vem para o lugar de vivos. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou o Senhor como o Senhor da tua vida, eu quero te convidar você a levantar a tua mão, a confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Somente nele nós encontramos a vida. Não há outro lugar, não há outro que nós encontramos a vida, somente em Jesus. Mas talvez você um dia experimentou a vida, mas se esqueceu de buscar as coisas que são do alto, deixou de se alimentar, e por causa disso você enfraqueceu, saiu da presença do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor tem alimento fresco para você. Nessa noite o Senhor te chama pelo teu nome e diz: já que você foi ressuscitado, vem buscar alimento, vem. Se tem alguém aqui neste lugar que se afastou da presença do Senhor, deixou de congregar, deixou de se alimentar, hoje o Senhor te chama pelo teu nome e diz: vem. Tem alguém aqui? Levante a tua mão em nome de Jesus. Tem uma mão levantada ali. Oh, aleluia! Glória e exaltada ao nome do Senhor. Aleluia! Tem mais gente aqui que precisa sair daqui com a presença do Senhor. Tem mais gente aqui que precisa sair com um Deus vivo. Ele é a vida. Aleluia! A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tem mais um apelo que eu gostaria de fazer nessa noite. Tem pessoas aqui que um dia foram ressuscitados, um dia voltaram à vida, mas se esqueceram de se alimentar, ou não sabia que precisava se alimentar. E algumas áreas da tua vida hoje estão fracas. Algumas áreas da sua vida hoje estão morrendo. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu ministério, pode ser a tua saúde. Hoje Jesus quer te ressuscitar nessa área. Hoje Jesus quer te alimentar, mas é necessário você vir ao altar. É necessário você vir ao altar e se entregar a Ele. A parte dele Ele faz. Ele te chama pelo teu nome, mas é você que tem que dar o passo.
em busca da sua ressurreição. Que área da tua vida que está morrendo? Hoje é o dia. Não saia daqui da maneira com que você entrou. Não saia daqui talvez com o seu casamento morrendo. Não saia daqui com o seu ministério morrendo. Você lembra como você pregava? Você lembra como você fazia a obra de Deus? Você lembra como você cantava, como você tocava, como você dançava? Mas hoje você está parado. Essa área na tua vida está morrendo. Você precisa ser ressuscitado por Jesus. Se você está aqui, eu te convido a sair do teu lugar. A ressurreição no altar.